E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Pedro Nodera e hoje a nossa aula será sobre potência e suas propriedades, frações e seus conceitos iniciais. Primeiramente, o que é uma potência? Qual é a definição de uma potência? Uma potência é todo número elevado a um determinado expoente. Vamos aqui para um exemplo prático. Nesse exemplo, nós temos uma propriedade, uma potência clássica que nós temos, onde o meu A sempre irá corresponder à minha base. E meu N é meu expoente. Pedro, qual é a minha função do meu expoente? O meu expoente vai indicar quantas vezes a minha base irá se multiplicar por ela mesma. Uma observação, pessoal. A minha base, o meu A, ele pode ser qualquer número real. O que isso quer dizer? Número real, a gente tem que relembrar uns conceitos. Número real é todo número que é formado pelos números naturais, inteiros, racionais e irracionais. Em outras palavras, a minha base, ela pode ser um número positivo, um número negativo, uma fração, raízes exatas e raízes não exatas, perfeito? E o meu expoente, Pedro? O meu expoente pode ser qualquer número real? Não. Por quê? O meu expoente, ele só pode ser números naturais, ou seja, números positivos, incluindo o zero, que é um número neutro. Sempre que o meu expoente for um número negativo, eu irei ter que usar um artifício para que esse meu expoente se torne um número negativo. Agora a gente vai ver, na prática, exemplos de potências. Nosso primeiro exemplo é o nosso 2 elevado ao cubo. Como eu informei, o nosso 2, ele é a nossa base, e 3 é meu expoente. Um erro comum para os alunos que estão começando a estudar potências é fazer a multiplicação de 2 vezes 3, que resultaria em 6. Porém, isso está errado. Como eu falei, a minha base indica quantas vezes o meu expoente, indica quantas vezes a minha base irá se multiplicar por ela mesma. Expoente 3, minha base vai se multiplicar 3 vezes. 4. 8. Beleza. Um outro exemplo. Se eu tiver (5 elevado a 4). Mesmo esquema, pessoal. Expoente 4, minha base irá se multiplicar por ela mesma 4 vezes, ficando 5 vezes 5, vezes 5, vezes 25. Resolvendo, temos 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5, 625. Beleza. Isso com expoentes naturais, expoentes positivos. Pedro, assim como na matemática e na gramática, sempre existem algumas exceções. Quais são essas exceções? Existem duas exceções em potências. Uma das primeiras exceções que nós temos, observação. Observação. Demonstração, todo número, um número qualquer, elevado a zero, é igual a 1. Independente se é um número muito grande ou um número muito pequeno, todo número elevado a zero é igual a 1. Então, por exemplo, se eu tenho 1 milhão elevado a zero, isso é igual a 1. Por quê? Pela nossa exceção. Todo número elevado a zero é igual a 1. Então, se eu tiver também 0,005 elevado a zero, isso também continua sendo 1, certo? Essa foi nossa primeira exceção. A nossa segunda exceção é para quando eu tenho uma potência elevado a 1. O que a gente tem que ter em mente é que todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Mesma coisa
vai acontecer para A elevado a zero. Independente se eu tenho um número muito grande ou um número muito pequeno, todo número elevado a 1 vai ser igual a ele mesmo. Então, se eu tenho A elevado a 1, eu vou ter A, porque vai ser igual a ele mesmo. Se eu tiver 500 elevado a 1, mesma coisa que eu ter 500. 0,075 elevado a 1 vai ser 0,075. Certo? Diante disso, a gente consegue agora trabalhar com potências onde a minha base é fracionária. Lembrando, a minha base pode ser fracionária? Sim, porque como eu falei, a minha base pode ser qualquer número que está dentro do conjunto dos números reais. Então, uma base fracionária é um número racional. Porque, lembrando, um número racional é todo número que eu consigo colocar na forma de fração ou que já esteja na forma de uma fração. Então, o nosso primeiro exemplo que nós temos é 2/5 elevado ao quadrado. Mesmo esquema para resolver uma potência com expoente fracionário. Mesmo procedimento a gente vai usar, o mesmo procedimento que a gente usou para descobrir o valor de uma potência com um número natural, simples. Expoente 2. Se eu tenho um expoente 2, a minha base vai se multiplicar por ela mesma 2 vezes, ficando 2/5 vezes 2/5. Pedro, eu tenho que tirar o MMC entre essa fração? Não, porque relembrando, o MMC eu só tiro em soma e subtração de frações com denominadores diferentes. Em multiplicação de frações, o que eu faço? Eu multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. Então fica 2 vezes 2, 4. 5 vezes 5, 25. Pronto. Essa é a minha resposta da minha potência fracionária. Um outro exemplo, para fixarem melhor. Se eu tenho 5/3 elevado a 3, mesmo esquema. Nós teremos 5/3 vezes 5/3 vezes 5/3 3 vezes, porque o meu expoente é 3. Ficamos então com 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Acabou aqui. Pronto. Pedro, acabou aqui. Não tem como eu simplificar. Então, eu posso considerar essa sendo uma fração irredutível? Sim. Mas essa minha fração, ela também é considerada uma fração mista, que nós veremos quando eu for trabalhar frações. Certo? Então, vamos lá. Agora, temos um outro caso específico para potências com expoente fracionário. É isso mesmo. Potência com expoente fracionário. Então, vamos para a definição de uma potência com expoente fracionário. Nós temos um determinado número de base A elevado a meio. Pessoal, o que eu quero que vocês tenham em mente é que uma potência com expoente fracionário, eu não posso fazer muita coisa, novinha. O que eu posso fazer é transformar a minha base para uma raiz. Como eu faço isso? Fácil. Minha base A. Coloco a raiz nela. Raiz quadrada de A. Meu numerador é o número de cima. Denominador, número de baixo. Meu numerador vai vir para dentro da minha raiz e meu denominador vai para fora da minha raiz. Então, eu tenho uma raiz quadrada. Então, o que eu tenho? Eu tenho raiz quadrada de A. Não preciso colocar esse 2. Porque o índice de uma raiz, quando não aparece, é porque é uma raiz quadrada. Agora, por exemplo, se for uma raiz cúbica, uma raiz quarta, é necessário mostrar o índice. Mas como é uma raiz quadrada, a gente subentende que é um índice 2.
Beleza, agora vamos para os exemplos práticos de raiz com expoente fracionário. Exemplo 1. 2 elevado a 3 quintos. Novamente, potência com expoente fracionário, só posso colocar na forma de raiz. Então, eu vou colocar raiz na base, 2. Número de cima para dentro da raiz. Número de baixo para fora da raiz. Então, eu tenho uma raiz quinta de 2 ao cubo. Posso simplificar? Posso. Terei raiz quinta, 2 ao cubo. É 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Perfeito. Beleza. Um outro exemplo. Nós temos 6 elevado a 2 terços. Expoente fracionário, raiz na base. Número que está em cima vai para dentro da raiz. Então, fica 6 ao quadrado. Número que está embaixo vai para fora da raiz. 3. Então, eu tenho raiz cúbica, 6 ao quadrado. 6 vezes 6, 36. Existe uma raiz cúbica de 36? Não. Não existe uma raiz cúbica de 36. Portanto, resposta final, raiz cúbica de 36. Beleza? Então, tendo como base todas essas propriedades que nós vimos até agora, nós podemos entrar de fato nas propriedades de potência. São 4. Então, nossa propriedade 1... Nossa propriedade 1 é a multiplicação de potência de mesma base. Então, vamos para a definição de uma multiplicação de potência de mesma base antes dos exercícios. Nós temos A elevado a M vezes A elevado a N. Observando este meu exemplo, nós temos uma multiplicação de potência de mesma base, base A, base A. Na multiplicação de potência de mesma base, eu repito a base e somos os expoentes. Então, fica A elevado a M mais N. M mais N. Perfeito? Então, agora vamos para exemplos, para vocês conseguirem fixar melhor. Então, nós temos 2 ao cubo vezes 2 à quinta. Opa! Se deparou com duas potências onde as bases são iguais, você já logo pensa, poxa, bases iguais. Vou ter que aplicar a multiplicação de potência de mesma base. Na multiplicação de potência de mesma base, você repete a base, 2, e soma os expoentes. 5 mais 3, 8. Certo? Mais um exemplo, pessoal. 3 quintos vezes 3 sétimos. Novamente, temos uma multiplicação de potência de mesma base. Na multiplicação de potência de mesma base, a gente repete a base, 3, e soma os expoentes. 5 mais 7, 12. Beleza. Pedro, eu tenho uma dúvida. Diga. Neste teu primeiro exemplo, eu poderia resolver 2 ao cubo e depois resolver 2 elevado à quinta e multiplicá-los entre si? Poderia. Por que eu não fiz isso? Porque nem sempre, pessoal, eu vou ter expoentes pequenos. E geralmente nas questões de Enem e vestibulares, nós teremos expoentes grandes e todas as alternativas estarão em potências, perfeito? Então, por isso, eu deixo sempre na forma de potência. Você poderia desenvolver 2 oitavas sem problema nenhum, beleza? Agora, na nossa propriedade 2.
Na nossa propriedade 2, nós falamos sobre a multiplicação de potência de uma base. Perfeito? Na propriedade 2, nós iremos falar sobre a divisão de potência de mesma base. Demonstração, Pedro. Nós temos A elevado a M dividido por A elevado a... Só lembrando, pessoal, o símbolo de uma divisão pode ser esse traço com duas bolinhas ou pode ser apenas um traço. Divisão também pode vir uma determinada razão. O que é uma razão? Divisão. Beleza? Então, demonstração. Ora, a única diferença entre a multiplicação de potência de mesma base e a divisão de potência de mesma base é que na divisão de potência de mesma base, ao invés de eu somar os meus expoentes, eu vou subtraí-los. Então, o que tem? Aqui, ó. A, repito a base, e subtrai os expoentes, m menos n. M menos n. Pronto. Nossa demonstração de divisão de potência de minha base. Agora, para exemplos fixos, nós temos, por exemplo, 2 elevado à quinta dividido por 2 elevado à terceira. Pedro, novamente, eu posso resolver 2 à quinta e depois resolver 2 ao cubo e dividir por 3? Posso, sem problema nenhum. Só que se atente a isso, porque nas questões do Enem e em qualquer outro vestibular que você for fazer, ele não vai fornecer expoentes pequenos, entendeu? Que dê para fazer de forma braçal. Imagine só, você desenvolver a questão e dar 2 elevado a 500. Você vai multiplicar o 2 500 vezes? Não, completamente desnecessário. Então, para isso que existe a potência, para simplificar os cálculos. Então, nesse caso, nós temos uma divisão de potência da base. Repito a base e subtrai os expoentes. 5 menos 3, 2. E 2 ao quadrado, 4. Um outro exemplo de potência, Pedro. Divisão de potência da base. Exemplo 2. 2 elevado a 20 dividido por 2 elevado a 10. Uma divisão. Lembra que eu falei que um traço também significa uma divisão? Então, na divisão de potência de mesma base, repito a base. Base, 2. Subtrai os expoentes. 20 menos 10, 10. E 2 elevado a 10, resolvendo essa continha, chegamos em 1024. Perfeito? Então, recapitulando. Multiplicação de potência de mesma base e divisão de potência de mesma base, o que distingue elas? O que distingue que na multiplicação de potência de mesma base, eu vou somar o meu expoente. E na divisão de potência de mesma base, eu vou subtrair os expoentes. Beleza. Agora nós entraremos na nossa P3, propriedade 3, que é a propriedade da potência de potência. Pedro, o próprio nome já entrega essa propriedade. É uma potência que está elevada a uma outra potência. Então, definição da potência de potência. A elevado a M elevado a N. O que diz essa propriedade? Ela diz que o expoente de fora da minha potência vai multiplicar o expoente de dentro. Então, o que nós temos? Nós temos A elevado a M vezes N, ou N vezes M, tanto faz. M, Beleza. Então, essa é a nossa definição prática. Agora, vamos ver os exemplos. Se eu tenho, exemplo, hashtag 1. Nós temos 10 ao cubo elevado à 10ª potência. Opa! Você vai visualizar essa questão e vai perceber que eu tenho uma potência dentro de outra potência. Então, meu expoente de fora vai multiplicar o expoente que está dentro. E vou repetir minha base. Então, teremos 10 elevado. 10 vezes 3, 30. Ou 3 vezes 10. Certo? 30. 10 elevado a 30. Pedro, vou desenvolver 10 elevado a 30? Não, vou deixar isso aqui
como um exercício para casa, para vocês fazerem 10 vezes 10 vezes 10, 30 vezes. Beleza? Outro exemplo, para finalizar essa parte. Nós temos 5 elevado a 5 elevado a 50. Eita pai, eita mãe, isso aqui é braba. Novamente, potência de potência. Eu tenho uma potência que está elevada a outra potência. Então, nós vamos fazer o quê? Repete a minha base. E os meus expoentes irão se multiplicar entre si. Então, nós teremos 50 vezes 5. Macete. 5 vezes 5. 25. 1 0 aqui. Acabou. Isso aqui. Beleza. Agora, nós iremos ver a nossa quarta e última propriedade de potência, que vai ser a nossa propriedade 4. Propriedade 4. Beleza. A nossa propriedade 4, observe que nossa propriedade 1 e nossa propriedade 2, a gente trabalhou com potências de mesma base. Agora, o que falta? Na nossa propriedade 4, nós iremos trabalhar com potências de bases diferentes, porém com o mesmo expoente. Definição. A elevado a m vezes B elevado a N. Quando eu tenho bases diferentes, notem, A, B, o que essa propriedade afirma? Ela afirma que, para eu descobrir o valor da potência, o valor dele vai ser o produto entre as bases, ou seja, A vezes B, elevado, que é mesmo expoente, elevado ao expoente comum entre si, ou seja, elevado a m. Agora, vamos ver 3 exemplos disso. O primeiro exemplo que nós temos é 5 ao cubo vezes 3 ao cubo. Notem, bases diferentes, porém expoentes iguais. O que a nossa querida propriedade afirma? Que se eu tenho bases diferentes, expoentes iguais, o valor da potência vai ser o produto entre as bases, elevado ao expoente em comum entre eles, 3. Então, nós temos 15 elevado a 3. Finalizamos aqui. Segundo exemplo. Exemplo 2. 10 elevado à sexta vezes 5 elevado à sexta. Novamente, bases diferentes, expoentes iguais. Valor da potência, multiplicação entre as bases, elevado ao expoente em comum entre eles, 6. 10 vezes 5, 50, elevado a 6. Agora, o último exemplo, para finalizarmos essa parte de propriedade de potência e entrarmos em frações. 10 elevado a 1 vezes 30 elevado a 1. Nós teremos o quê? Nós teremos bases diferentes, porém com o mesmo expoente. Então, o valor da potência, produto entre eles, 30 vezes 10, elevado a 1. 30 vezes 10, teremos 300, né? Nós poderíamos resolver facilmente só olhando isso aqui. 10 elevado a 1, 10, porque todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. 30 elevado a 1, 30. 10 vezes 30, 300. Beleza? Uma outra observação, pessoal. Sempre que eu não tenho o expoente e uma potência, esse meu expoente, ele sempre vai ser 1. Então, só para
não deixar isso passar em branco. Sempre que eu tenho, por exemplo, pessoal, se eu tivesse aqui 2 vezes 2 ao cubo, vocês observem que aqui nós temos uma multiplicação de potência de minha base. Se encaixa na nossa P1, na nossa propriedade 1. Porém, esse novinho aqui, ele não tem um expoente. Aí a pessoa que não tem muito conhecimento sobre potência vai pensar, não tem expoente, é zero. Só que a pessoa se lasca, porque não é zero. Quando não aparece o expoente em uma potência, ele sempre vale 1. Então, aqui é a mesma coisa que eu ter 1. Então, seguindo a nossa propriedade de potência, nós temos 2 elevado a 3 mais 1, 4. 2 elevado a 4, 16. Perfeito? E nós também, pessoal, temos potências onde a minha base é fracionária. E meu expoente é um número natural. Então, o que acontece? Se eu tenho 1/4 elevado ao quadrado, é a mesma coisa que eu ter 1/4 vezes 1/4. Aqui dá 1 sobre 16 avos. Em uma representação gráfica, isso aqui, por exemplo, isso que quer dizer 1 sobre 16? Quer dizer que uma parte, num total de 16, estão pintadas, por exemplo. Isso nós iremos ver em fração. Então, para fechar essa parte com chave de ouro, nós temos... Vamos fazer aqui um breve resumo do que foi visto nessa parte de potência. Primeiro, nós vimos que uma potência é todo número elevado a um determinado expoente, onde a minha base ela pode ser qualquer número real, qualquer número. Porém, o meu expoente só pode ser um número natural, certo? O meu expoente, ele indica quantas vezes a minha base vai se multiplicar por ela mesma. Nós só estamos recapitulando o que nós vimos até agora, perfeito? Sempre que eu tenho uma potência onde meu expoente é negativo, eu tenho que transformar esse meu expoente em positivo. Como eu faço? Eu inverto a minha base. Ao inverter a minha base, automaticamente o meu expoente fica positivo, certo? Vimos também que nós conseguimos colocar um número que possui uma base natural com um expoente fracionário na forma de fração. Como? Coloco a raiz na minha base. Numerador, número de cima, vai para dentro. Denominador, vai para fora. Beleza? E vimos as 4 propriedades de potência, onde a minha P1, a minha propriedade 1, é a multiplicação de potência de mesma base. Na multiplicação de potência de base, eu repito a base e somos expoentes. Divisão de potência de base, segunda propriedade. Repito a base e subtraio os expoentes. Terceira propriedade, de potência. Eu tenho uma potência dentro de uma potência. O expoente que está fora multiplica o expoente que está dentro. Quarta potência, bases diferentes, expoentes iguais. Multiplico as minhas bases e elevo ao expoente em comum entre eles. Agora, nós entraremos em frações. Frações. Pessoal, definição, Pedro, de uma fração. Uma fração é uma razão. O que é uma razão? É uma divisão. Bom, nós trabalhamos com diversas potências envolvendo frações. Mas me diga a definição de uma fração. É uma razão. Por exemplo, eu tenho um número n dividido por m, onde o meu nzinho é o meu numerador e meu m é o meu denominador. Certo? Tendo isso como base, eu posso dar um exemplo de frações para vocês. Exemplos. Exemplo 1. Temos 1/3, 2/5, 3, 5, enfim. Aí você vai e olha assim, poxa, o 3 e o 5 é uma fração? Novinho. Por quê? Primeiro, o 3 e o 5, eles são 3 coisas. Eles são números naturais, são números inteiros e são números racionais. Isso mesmo. Pessoal, lembra quando eu falei para vocês
Quando eu não tenho nada no meu número de baixo, eu tenho 1. Eu tenho alguma coisa embaixo do meu 1? Não. Mas está lá. É 1. Então eu posso concluir o quê? Que ele é uma fração. Porque lembra que uma fração é uma razão? Tem um numerador e um denominador. Numerador, denominador. 5 e 1 possuem. Então é uma fração. 1/3, 2/5 também são frações. É mais fácil visualizar. Porque eu tenho um numerador e um denominador. Aí você vai e me pergunta. Pedro, eu já vi várias questões que eles me dão números decimais e pedem para eu colocar na forma de fração. Tem como? Tem, novinho. Então, nós temos conversão decimais. Decimais, pessoal, são os números com vírgulas, tá? Para fraçãozinha. Exemplo. Nos exemplos, nós temos 0,2. Temos também 0,75, 1,25. Vamos colocar todos esses números na forma de fração. Então, primeiro passo. Macete. Esqueçam essa vírgula aqui. Qual é o número mais relevante que eu tenho aqui? O 0 ou o 2? O 2. Certo? Então, coloco o 2 aqui. Agora, observe. Quantas casas decimais eu tenho após a vírgula? Uma. Se eu tenho uma casa decimal após a vírgula, 0 acompanhado do 1. Então, 2 sobre 10 é a mesma coisa que eu ter 0,2? Sim. Outro exemplo. Aqui. 0,75. Número relevante. Qual é o número mais relevante? 0 ou 75? 75. Quantas casas decimais eu tenho após a vírgula? 2. Coloco 2 zeros, acompanhado sempre do 1. Esse 75 sobre 100, pessoal, não é nosso conteúdo de hoje, mas ele pode ser representado como uma porcentagem. Por quê? Todo número onde meu denominador é 100 está dividido por 100, esse número está em porcentagem. Ah, Pedro, mas se o meu denominador não fosse 100, fosse 1000, tem como eu transformar? Tem, só que a gente vai ver isso depois. Beleza? A gente teria que multiplicar por 100 ou por 1000, dependendo do denominador. E 1,25, para fechar com chave de ouro essa parte. Novamente, ignora a vírgula. Qual é esse número sem a vírgula? 125. Tenho quantas casas decimais após a vírgula? 2 zeros e o 1 sempre. Beleza? Então, temos aqui um conceito de frações, transformar números decimais para fração, e agora nós temos as operações envolvendo frações. Soma e subtração de frações. Certo? Então vamos para o nosso tópico 1. O nosso tópico 1, ele vai envolver soma e subtração de frações com o mesmo denominador. Então, se eu tivesse aqui, definição, Pedro, de soma de frações com o mesmo denominador. A sobre B mais C sobre B. Ah, show! O que eu faço na soma e subtrações com o mesmo denominador? Eu conservo o meu denominador B e somo os meus numeradores. Ou seja, A mais C, A mais C. Pronto! E na subtração de frações com o mesmo denominador, Pedro? Novamente, A sobre B menos C sobre B. Única coisa que muda é o sinal, que ao invés de somar, eu irei subtrair. Então, nós temos bases iguais? Repete. E subtrai os numeradores. A menos C. Exemplos, Pedro. Vamos para os exemplos. No nosso exemplo 1, nós temos 2/5 mais 1/5. Logo, você observa que nós temos soma de frações com o mesmo denominador. O que a gente faz? A gente repete o meu denominador e soma os numeradores. 2 mais 1, 3/5. Acabou. Agora vamos ver mais um exemplo
de subtração de frações com o mesmo denominador. Se nós tivermos 5 terços menos 2 terços, mesmo denominador, o que eu faço? Repito o meu denominador, 3, e subtraio os numeradores. 5 menos 2, 3. 3 dividido por 3, 1. Perfeito. Certo? Então, pessoal, é basicamente isso. Agora nós iremos ver o nosso tópico 2. O nosso tópico 2, ele trabalha com soma e subtração de frações com denominadores diferentes. Perfeito? Então, nosso primeiro exemplo que nós temos será direto. 3 quintos mais 2 terços. Pessoal, sempre que eu tenho soma e subtração de frações com denominadores diferentes, eu tenho que tirar o meu MMC, o meu mínimo múltiplo comum, ou então fazer o meu método borboleta. Nesse caso, nós temos 3 formas para resolver essa questão, essa fração. Primeiro método para resolvermos é pelo nosso querido MMC entre os meus denominadores, de 5 e 3. Aí você vem aqui e coloca aqui, ó, 5 e 3. Geralmente, nem sempre isso acontece. Eu sempre vou começar dividindo por 2 os números. Só que tem que dar um número exato. Se eu dividir por 2 o 5, vai dar 2,5. Se eu dividir o 3 por 2, vai dar 2,5 e vai dar 1,5 aqui. Não pode, tem que dar número inteiro. Então, eu vou começar dividindo por 3. 5 por 3 não dá. Repito. 3 dividido por 3, 1. Esse aqui acabou. Agora, para esse aqui dar 1, aqui 5, 1, 1. Hashtag fim. Então, o meu mínimo múltiplo comum entre 3 e 5 é o produto entre esses valores aqui, a multiplicação. Ó. 5 vezes 3, hashtag 15. Show? Então, o nosso MMC aqui, ó, nesse caso, nós temos que o MMC que nós tiramos, ó, de 5 e 3 é 15. Então, venho aqui, ó, e toma ali. Coloco aqui 15. Aí eu venho, o famoso e velho resolução de questões por MMC. Esse 15 eu vou dividir por 5. 15 por 5, 3. 3 vezes 3, 9. Perfeito. 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 2, 10. 10 mais 9, 19 sobre 15. Acabou. Segundo método para resolver, Pedro, pelo método borboleta. Presta o seguinte, deu 19 sobre 15 aqui, certo? Então, ó, pelo meu método borboleta, eu tenho 3 vezes 3, 9. Mais aqui, mais aqui. 2 vezes 5, 10. Dividido 5 vezes 3, 15. Mesmo resultado, 10 mais 9, 19 sobre 15. Esse foi o nosso segundo método borboleta. Pelo método borboleta. Terceiro método e último. Esse método só serve para utilizar quando os meus denominadores eles são números primos. Pedro, o que é o número primo? Número primo é todo número que é dividido por 1 em ele mesmo. O 5 só pode ser dividido por 5 e 1. O 3 só pode ser dividido por 1 e 3. Logo, eu posso concluir que eles são números primos. E o MMC entre números primos é o produto entre eles. Ou seja, 5 vezes 3, 15. Mesmo processo e chegamos em 19 sobre 15. Agora, para finalizarmos essa parte, nós iremos ver o nosso tópico 3. O nosso tópico 3, ele se trata de multiplicação de potência de mesma base. Na multiplicação de potência na base, nosso tópico 3, nós não tiramos o mínimo. Porque, como eu falei, o MMC, eu só consigo tirar N em soma e subtração de frações com denominadores diferentes. Porque vocês viram, se eu tenho soma e subtração de frações com o mesmo denominador, se for uma soma, eu repito o denominador e somo os numeradores. Subtração, repito o denominador, subtrai. Agora, o produto, a multiplicação entre duas frações, nós temos, por exemplo, 3 quintos
vezes 2/3. Nós iremos multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador, sem se preocupar com o mínimo. Beleza? Então nós temos 6. 5 vezes 3, 15. Pronto. Outro exemplo, Pedro. Temos aqui 10/5 vezes 7/3. Beleza, Pedro. Mesma coisa. Multiplicação entre frações. Numerador com numerador, denominador com denominador. 10 vezes 7, 70. 5 dividido por 3, 15. Acabou. Acabou. Beleza, pessoal? Então, essa foi nosso tópico 3. E agora, recapitulando o que nós falamos de frações. Pessoal, frações é uma razão. É uma razão onde eu tenho sempre um numerador, que é o meu número de cima, e meu denominador, que é o meu número de baixo. Certo? Pedro, eu consigo transformar números decimais em frações? Consigo. Exemplos? Aqui. Números decimais são números quebrados, números com vírgulas. Certo? A gente pega a parte mais relevante, a gente sempre pergunta, qual é a parte mais relevante? O 0 ou 2? Você vai e me responde. 2. Né? O 0 é inútil. Então, 2. Depois a gente sempre analisa a quantidade de casa após a vírgula. Tem uma casa após a vírgula, um 0 acompanhado do 1. Certo? Vimos também, no nosso tópico 1, a multiplicação de potência de mesma base. O que a gente fez na multiplicação de potência base? Na nossa multiplicação de potência base, a gente não tira MMC. Certo? Na multiplicação de potência base, a gente multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. No nosso tópico 2, nós vimos sobre soma e subtração de frações com o mesmo denominador. Denominador, número de baixo. Certo? Se eu tenho uma soma de frações com o mesmo denominador, o que eu faço? Repito o meu denominador, número de baixo, e somo os meus numeradores. Pedro, tem uma subtração de frações com o mesmo denominador. Mesma coisa, a única diferença é que eu vou subtrair, novinho. Então vai ficar, repito o meu denominador, subtraio os numeradores. Beleza? Mas, Pedro, eu tenho lá uma fração onde os meus denominadores, eles são diferentes. E aí que nós entramos no nosso outro tópico, de soma e subtração de frações com denominadores diferentes. Quando eu tenho soma e subtração de frações com denominadores diferentes, eu vou ter que tirar o nosso velho e querido MMC. O que é o MMC? O MMC é o mínimo múltiplo comum entre os dois números. E o MMC entre quem, Pedro? Entre os denominadores, certo? Relembrando, quando os meus denominadores eles são números primos, o que são números primos? É todo número que é dividido por 1 e ele mesmo. O MMC entre 2, 3, 4, 5, N números primos, vai ser o produto entre eles. Perfeito? Se não for número primo, Pedro, posso fazer por 2 métodos. Primeiro método, mais convencional, partindo para o lado do MMC. Segundo método, método da borboleta. Vou multiplicar os extremos e vou dividir pela multiplicação entre os meus denominadores. Então, pessoal, foi isso a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!